Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Carlos Bispo, e vamos direto para as informações. O que será das cidades? Todos deveriam estar de volta ao escritório agora. No entanto, isso não está realmente acontecendo, e isso tem enormes implicações para o futuro da cidade americana. Parte do motivo é o custo, não apenas as finanças do deslocamento, mas também o tempo. Outro fator que contribui é a criminalidade e a população sem abrigo, o que pode ser bastante assustador. Entre a inflação, o aumento da pobreza, o abuso de substâncias e a incivilidade desenfreada após bloqueio, as cidades tornaram-se muito menos atraentes. O impacto no setor comercial está a tornar-se cada vez mais claro. Estão surgindo arrendamentos para grandes espaços de escritórios nas principais cidades. Mas há um problema sério a caminho. A ocupação destes escritórios diminuiu drasticamente na maioria dos locais do país. O declínio é de 30% em média e muito mais em São Francisco, Chicago e Nova York. Por enquanto, isso é verdade, mas muitas empresas de tecnologia e outras demitiram trabalhadores. O que significa que mesmo as empresas que renovam procurarão reduzir drasticamente o tamanho com contratos de arrendamento de prazo mais curto. Dylan Burzinski, da Green State, escreve no Wall Street Journal, o que começou como uma experiência de trabalho em casa de 2 semanas em março de 2020 evoluiu para um ambiente de trabalho híbrido, remoto ou arraigado. Apesar dos mandatos de regresso ao escritório, as taxas de utilização do escritório, quantas pessoas estão fisicamente num escritório num determinado dia, não aumentaram significativamente este ano e ainda estão 30% a 40% abaixo dos níveis de 2019 para a maioria dos mercados de escritórios em todo o mundo. O país. Como resultado, os empregadores perderam espaço de escritório, ajudando a aumentar a quantidade de espaço de escritório disponível para locação a níveis históricos na maioria das grandes cidades dos EAAs. Chamadas taxas de disponibilidade estão oscilando em 25% em média, em comparação com um pouco acima dos 15% antes da pandemia, e as coisas podem piorar antes de melhorarem. Você pode dizer, não há nada de errado com o trabalho remoto. Isso teria acontecido de qualquer maneira. As cidades como as conhecemos acabarão por passar para a noite, à medida que o mundo inteiro se tornar digital. Isso pode ser verdade a longo prazo, mas teria sido muito melhor acontecer organicamente, e não pela força. Essa foi a essência do que Burzinski chama de pandemia, mas é claro que não foi um patógeno que expulsou milhões de pessoas das cidades, e foi para os subúrbios. Foram os encerramentos forçados, e depois os mandatos de imunizações e a segregação compulsória por estatuto do SUS. Por um tempo, cidades como Nova York, Boston, Chicago e Nova Orleans usaram o poder do Estado para excluir os recusados a tiros de quaisquer acomodações públicas normais. Os não vacinados não podiam ir à biblioteca, ao teatro, aos restaurantes e bares e aos museus. É difícil acreditar que isto realmente aconteceu na Terra da Liberdade, mas essa é a verdadeira história, de apenas 2 anos atrás. Então, uma vez que os trabalhadores experimentassem o trabalho remoto e percebessem o quão ridiculamente irritante é o deslocamento diário, e a cultura do escritório, eles não seriam e não poderiam ser empurrados de volta para um relacionamento de tempo integral com o escritório. Isso deixou arranha-céus meio totalmente vazios. Em várias cidades dos EAAs, sinais de destruição estão por toda parte. Uma pesquisa dos nova-iorquinos revelou que 60% afirmaram que a qualidade de vida está caindo e isso se deve, em parte, ao tráfego de pedestres de qualidade muito menor. São Francisco tem recorde de vagas de escritório. Mesmo as grandes cidades do Texas têm 25% de vagas. O declínio populacional em muitas cidades continua muito depois de as restrições à pandemia terem sido suspensas. E aqui está, Boston. Na ausência de flexibilidade por parte dos proprietários dos edifícios, as empresas temem que o centro da cidade veja ainda mais vagas,
e que os turistas e trabalhadores de escritório que regressam lentamente ao bairro tenham menos motivos para fazer a viagem. Considere o pior cenário: o centro da cidade cai ainda mais na desordem pós-pandemia ou em um há muito temido ciclo da destruição. Como muitos centros das grandes cidades, Boston ainda está no meio de sua recuperação após a doença. Muitos escritórios e espaços no piso térreo permanecem vazios e, ultimamente, os edifícios foram vendidos com prejuízos consideráveis. Os temores sobre o que o centro da cidade se tornará só foram exacerbados pela falência da gigante do coworking, WeWork, um dos maiores inquilinos de escritórios em Boston. Até onde isso irá e quais serão as implicações é uma incógnita. Os horizontes mudarão. Estaremos perante demolições de algumas das maiores estruturas nos próximos anos. Não está totalmente fora de questão. A realidade econômica pode ser como uma parede de tijolos: quando as despesas ultrapassam consistentemente as receitas, algo tem de mudar. Por que não converter escritórios em apartamentos domésticos? Não é tão fácil. Os edifícios construídos após a Segunda Batalha Mundial foram feitos para ar-condicionado e tinham áreas largas, sem janelas em grande parte do espaço. Isso simplesmente não funciona para apartamentos. Abrir um buraco gigante ao meio é tecnicamente possível, mas economicamente caro, exigindo que os aluguéis das propriedades resultantes sejam de luxo. A próxima fase será a crise fiscal. Distritos comerciais em extinção, população em declínio, edifícios de escritórios vazios significam queda nas receitas fiscais. Os orçamentos não serão cortados por causa das obrigações previdenciárias e do financiamento escolar. O próximo lugar a procurar é a capital, em busca de resgates e depois, claro, o governo federal. Mas isso apenas ganhará tempo e certamente não resolverá o problema subjacente. O que mais me incomoda nisso é o quanto isso se encaixa no sonho de Anthony Fauci, conforme ele e seu coautor explicaram de volta, em agosto de 2020. Escrevendo meses após os bloqueios, com as cidades americanas em chamas com protestos, ele escreveu que precisamos de mudanças radicais, que podem levar décadas, para serem alcançadas. Reconstruir as infraestruturas da existência humana, a partir de cidades às casas, aos locais de trabalho, aos sistemas de água e esgoto, aos locais recreativos e de reunião. Se a sua opinião é que o verdadeiro problema das doenças infecciosas remonta à Revolução Neolítica, há 12.000 anos, como afirmam, você terá um problema sério com as cidades. Lembre-se de que esse é o cara que disse que precisamos parar de apertar as mãos para sempre. A noção de 1 milhão de pessoas trabalhando e socializando juntas, em alguns quilômetros quadrados de espaço é algo que iria contra toda a visão. Klaus Schwab, do FEM, também tem problemas com as grandes cidades, claro, com queixas constantes sobre a urbanização e o mundo imaginado, em que grande parte das nossas vidas é passada online, e não com amigos. Portanto, uma tremenda redução das cidades poderia ter feito parte do plano desde o início. Você notará que nenhuma das cidades em risco parece estar oferecendo um plano viável para se salvarem. Poderiam reduzir drasticamente os impostos, desregulamentar os cuidados infantis, abrir mais opções de escolaridade, chamar a atenção da polícia para pequenos crimes e roubos de automóveis, em vez de multas de trânsito, e abrir o zoneamento. Isso não está acontecendo. Nova York está indo na direção oposta, tendo efetivamente banido o Airbnb na cidade. Por que a Câmara Municipal fez isso? Porque muitos locatários com espaço acharam mais lucrativo oferecer aluguéis de curto prazo e pernoites, em vez de fazer contratos de longo prazo para os residentes. Esta é uma forma sorrateira de pilhar os proprietários, e não é propriamente um bom plano para atrair investimento imobiliário. Tudo isto fala de um problema muito maior, que é o facto de todo o sistema político parecer estar envolvido num jogo incrível de vamos fingir, apesar da evidência esmagadora do desastre que se abateu sobre nós. Não estão em curso esforços sérios para reverter os danos causados,
pelos confinamentos pandêmicos, pela obrigatoriedade de vacinas e pela segregação. Isso ocorre em parte porque não houve responsabilização ou mesmo debate público honesto sobre o que os governos de todo o país fizeram entre 2020 a 2022. Vivemos em meio à carnificina, mas a justiça parece mais distante do que nunca. Sim, uma inversão completa é possível, mas parece cada vez menos provável, especialmente com os esforços contínuos para expurgar da vida pública aqueles que decidiram durante a crise, bem como com a intensificação da censura em todas as principais plataformas de comunicação social. Depois que você se afasta, nada realmente faz sentido. Poder-se-ia supor que quando toda uma sociedade, e realmente o globo, embarcasse numa experiência tão maluca e falhasse totalmente, em todos os sentidos, haveria um grande esforço para chegar a um acordo com ela. O oposto está acontecendo. Mesmo com as cidades preciosas da América, em perigo tão grave, provocado em grande parte por políticas terríveis ao longo de 4 anos, ainda devemos não notar ou atribuir tudo a algumas forças inexoráveis da história sobre as quais ninguém tem qualquer controle. Fonte: Jeffrey Tucker. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha. Muitas bênçãos e até a próxima.